Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que recentemente, virou aí uma polêmica, as pessoas estão comentando. Vou falar rapidamente porque, de fato, é muita coisa pra gente comentar e não daria tempo se a gente fosse comentar detalhe por detalhe. Mas não é novidade isso que eu vou falar aqui, se você for ver outros canais, não especificamente sobre esse assunto, né? Porque esse assunto eu não falei ainda, eu vou falar agora porque aconteceu recentemente. Mas coisas que eu vou falar nesse vídeo eu já falei em outros vídeos, então você pode conferir isso vendo outros vídeos e você vai ver que a minha opinião se mantém sendo a mesma. Pois bem, o Elon Musk, o proprietário da rede social Max, mais conhecido, anteriormente conhecido como Twitter, ele se envolveu numa polêmica aí envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Segundo ele, o Alexandre de Moraes está sendo ditatorial, está sendo censurador, está censurando e ordenou que algumas contas da sua rede social, do X, fossem excluídas, né? E com isso, o Elon Musk disse que o Alexandre de Moraes mandou que ele excluísse essas contas, mas não dissesse que foi o Alexandre de Moraes que mandou. Dissesse que foi as próprias regras da Max, né? Enfim, do Twitter, pra gente que o nome não é esse mais, é a Max, mas a gente, pra ficar mais fácil a compreensão, vou chamar de Twitter. Mas todo mundo sabe que não se chamava de Twitter, né? A rede antigamente, a rede social se chamava Twitter, mas hoje se chama Max. Pois bem, o Alexandre de Moraes exigiu que essas contas fossem excluídas, mas que o Twitter dissesse que foi porque violou algumas das suas normas de segurança, enfim. Então não queria que o seu nome fosse citado, segundo Elon Musk, né? Alexandre de Moraes não queria que seu nome fosse citado. Pois bem, isso causou revolta em algumas massas idolátricas e alegrias em outros. Ou seja, os gado que idolatram Lula, os imbecis, os fanáticos ou os mamadores que idolatram Lula ficaram revoltados da vida, porque segundo eles o Elon Musk estava querendo interferir na soberania do Brasil e está querendo ali bagunçar, né, digamos assim. Por outro lado, a massa bolsonarista, né, o gado bolsonarista, já estava chamando Elon Musk de mito, herói da liberdade e tal. Bom, agora vamos aos fatos, né? Se você gosta da verdade, permanece no vídeo que você vai entender. Se você é uma pessoa que idolatra político, né? É um gado maldito e odeia a verdade, então já pode sair do vídeo e pode ficar à vontade. Pois bem, cara, é bem verdade, eu vou falar isso aqui com cautela e com cuidado, porque a gente sabe que é perigoso falar sobre isso. No Brasil tá ficando perigoso. E a gente tem que ter cautela com aquilo que a gente fala sobre esse assunto, certo? É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões questionáveis, né? Para não dizer revoltante. Mas a forma correta de se investigar, né, os ministros, as suas decisões, os seus méritos, enfim. A forma correta de fazer isso, de investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal, só existe uma. É a CPI, ou impeachment. Mas a CPI, né, a CPI da Lava Toga, melhor dizendo, que era uma CPI que iria investigar cada ministro, né, iria investigar, de fato, haver uma investigação séria em cima de cada um. Essa CPI ela foi derrubada, né, por conta de Flávio Bolsonaro e alguns senadores petistas também. Mas especificamente, né, o Flávio Bolsonaro que ficou louco ali, declarou em todo canto que era contra essa CPI, dizendo a quem interessa uma CPI dessa, né, que como se o Brasil não fosse tirar nenhuma vantagem em cima dessa CPI. Agora por que isso? Porque ele quer resolver as coisas no diálogo? Porque de fato ele é um cara que é um cara limpo, ficha limpa, é um cara que não tem nenhum envolvimento, é um cara que quer o bem do país? Não, cara. Tudo isso porque o Flávio Bolsonaro também deve na praça. Tudo isso porque se os ministros fossem investigados através da CPI, pode ter certeza que o Flávio Bolsonaro também ia rodar. Não porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas porque ele com certeza
na sua vida política ele deve. Como é que a gente pode esquecer do caso das rachadinhas, né? Etc e tal. Casos envolvendo desvio de dinheiro, né? Para abrir suportas lojas de chocolate, enfim. Então existe muita sujeira nisso daí. Né? E o seu pai, né? O mito, né? O Bolsonaro traidor, no tempo ainda quando era presidente da República, ele trocou, né? É só a gente pesquisar, cara, que a gente vai ver aí os áudios onde ele falou que não ia deixar fuder a família dele para depois ele trocar. Ele disse que iria interferir, não só interferiu como acabou com a Lava Jato. Palavras dele, disse que não existe, que acabou com a Lava Jato porque não existia mais corrupção no seu governo. Isso é até uma piada de muito mau gosto falar uma coisa dessa, cara. Como é que não existia corrupção no seu governo, no governo de Bolsonaro, tendo em vista as coisas que aconteceram na compra das vacinas, né? Dinheiro aí que acharam dentro de carro, de pneu de carro, enfim. Cara, então é tão somente a gente enxergar os fatos, a realidade dos fatos, que a gente vai entender. Então, Flávio Bolsonaro foi contra a CPI, porque ele também, né, devia na praça, então ele precisava aliviar para alguns, para que alguns aliviassem para ele também, né? Para que uma mão lavasse a outra, como a gente fala aqui no Nordeste. Então o que acontece? É tão somente isso, né? Enquanto isso, o Bolsonaro ainda no seu tempo de presidente, né? Quando ele falou que não iria acatar mais de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, também chamou Alexandre de Moraes de canalha, né? Enquanto isso, quando ele perdeu as eleições, o seu gado maluco foi para as ruas, fazendo todo tipo de vexame, todo tipo de meme, todo tipo de palhaçada, né? A gente cansou e se fartou de ver aí, cantando o hino nacional para pneu, né? Gritando nas ruas, debaixo de chuva, de sol, de tempestade, sofrendo lá, mijando em banheiro químico. Aí, quando chovia muito, os banheiros químicos transbordavam, eles ficavam lá no meio daquela água podre. Enfim, sendo humilhado, indo pra porta de quartel, batendo em quartel. Enquanto isso, o covarde estava lá nos Estados Unidos. Enquanto esse covarde do Bolsonaro se escondeu nos Estados Unidos. Simples. Recentemente foi para a embaixada da Hungria, né, porque teve seu passaporte apreendido e ele ficou com medo de ser preso. O que ele fez? Foi para a embaixada da Hungria, ficou lá. Por quê? Porque dentro da embaixada ele não poderia ser preso. Porque a embaixada é como se fosse não, é parte do país. Então, logo aquele local ali, aquela localidade, é como se fosse a Hungria. Mesmo dentro de outro país, mas aquela localidade ele não poderia ser preso ali dentro. Ele foi se esconder lá, com medinho, porque é um covarde. Enquanto isso, esse povo fica idolatrando. Cara, existem restrições acerca do Supremo? Existe. Mas a forma correta de se investigar isso é através de uma CPI. CPI é essa que a família Bolsonaro foi contra, especialmente Flávio Bolsonaro, que falou isso recentemente. Disse que é contra o impeachment de qualquer ministro do Supremo. Por quê? Porque prefere resolver as coisas no diálogo. Mas não, cara. É porque deve na praça. E o povo não entende isso. O povo fica pedindo prisão de ministro tal, ministro fulano, ministro ciclano. Fica aí na rua que nem um louco. Pedindo prisão, pedindo isso, aquilo, outro. Enquanto isso, os caras estão lá, cara. O Bolsonaro tá lá se abraçando, no tempo que era presidente, se abraçando com o Dias Toffoli, tomando um cafezinho, né, dando tapinha nas costas de Alexandre de Moraes, se abraçando com o Gilmar Mendes. Inclusive, recentemente, ele tava com um familiar aí, salvo engano, né? É o primo, ou o irmão, se eu não estiver enganado, é o irmão de Gilmar Mendes, que vai sair como prefeito de Diamantina, no Mato Grosso. O Bolsonaro tava lá tomando um cafezinho junto com ele, né? Declarando o seu apoio a sua candidatura a prefeito lá de Diamantina. Ele tava lá junto, por quê? Porque ele tá desesperado, ele sabe que a qualquer momento ele vai ser preso, e isso é um fato. Então ele tá atirando pra tudo que é lado. Ele tava lá declarando apoio ao irmão de Gilmar Mendes como prefeito de Diamantina. Então, cara, como é que o gado não enxerga essa porra, mano? Isso é revoltante. Para vocês têm que parar de ser burro, pô. Vocês têm que parar de ser imbecil. Bota essa porra dessa cabeça pra funcionar, velho. Enxerga os fatos, a realidade dos fatos. A gente se revolta porque
As coisas estão acontecendo diante dos olhos das pessoas, mas as pessoas só querem um ídolo para idolatrar. Tanto os lulistas como os bolsonaristas só querem um ídolo, né? Então a direita fica do lado lucrando, a esquerda de outro lado lucrando e o povo fica no meio se fudendo. Sempre vai ser assim no Brasil enquanto a gente não abrir os olhos e parar de idolatrar e enxergar os fatos. Tomar a decisão não como massa de manobra, mas usando seus próprios neurônios, usando a realidade, questionando, né? O político tem que ser questionado sempre, cara. Se ele fizer um bom trabalho, não é mais do que a sua obrigação, porque ele ganha muito bem para isso. Mas se ele errar, pau nele, cara. Pode ser qualquer um. É pau nele, não idolatra ninguém não. Mas quando a gente idolatra, né? Infelizmente, acontecem essas situações, né? Onde o povo se fode e eles estão sempre se abraçando, né? Por trás das cortinas, se abraçando, se beneficiando na frente do povo, atuando ali como se fosse um inimigo do outro, né? Enfim, xingando, dizendo que é inimigo, brigando. Mas quando no apagar das luzes, quando o povo não tá vendo, aqui ó, perto de mão, divisão de dinheiro e o povo que se foda. Então, cara, abra seus olhos. Não seja um idólatra, não seja uma massa de manobra de nenhum desses canalhas. Enxergue. Porque a mudança só vem através da realidade dos fatos. Da gente pensar com a nossa própria cabeça. Tá bom? Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos.